Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, sintam-se acolhidos por ela. Então, como a irmã Liane comentou, hoje, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, cabe a mim falar do capítulo de número 25, cujo título é Buscai e Achareis. Então, logo no início do capítulo, há uma frase que fala assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então, esse buscar e achareis, nós podemos pensar aqui no capítulo que ele traz a questão do ajuda-te e o céu te ajudará. E isso é extremamente importante de nós refletirmos na nossa vida, porque muitas vezes nós pedimos, mas ficamos inertes e sem buscar algo na dinâmica da vida, no esforço pessoal, e que isso sim que pode trazer para nós aquilo que a gente quer. Porque não existe a gente fazer uma ação e não receber uma reação, né? Isso é física e a gente sabe que tudo é regido por essas leis do universo. Então, nós tendo consciência disso, talvez a gente acabe não se queixando tanto, que muitas vezes a gente acha que a outra pessoa tem sorte, a outra pessoa é mais merecedora, por isso que consegue as coisas. Mas, na verdade, é aquele impulso inicial, né? Aquela vontade que a gente imprime no exterior para conquistar alguma coisa, para o nosso melhoramento moral, para o nosso melhoramento espiritual, e que não é tão difícil assim como a gente pensa. É a partir do nosso autoconhecimento, de conhecermos quem nós somos verdadeiramente, os nossos pontos fortes, pontos fracos, e podermos usar isso ao nosso favor, isso que acontece de nós conseguirmos realmente. Então, é o princípio também da lei do trabalho, que vocês sabem que uma das leis que regem o universo é a lei do trabalho e progresso, e que tem a ver com essa grandiosidade que eu falei para vocês de ir empregar um esforço pessoal e conseguir. Então, isso acaba diminuindo a passividade com que a gente vê a vida, nos torna mais ativos e mais conscientes também. E a consciência, ela nos eleva, né? Ela sabe nos mostrar caminhos que às vezes a gente não consegue perceber quando a gente está muito agitado, sem paciência, ansioso. E, na verdade, quando a gente consegue ter essa consciência, nós também elevamos o nosso grau, a nossa sintonia, o nosso patamar de vibração e acabamos conseguindo perceber as nossas potencialidades, aquilo que nos faz ser o que a gente é, sem comparações, porque as comparações elas sempre são muito cruéis e, na verdade, nós merecemos não passar por isso, nós merecemos algo bom e positivo. Então, dessa forma, também as nossas forças físicas e intelectuais, elas também são utilizadas quando a gente imprime uma ação, né, para buscar aquilo e achar aquilo que a gente quer, de ajudar-se e o céu nos ajudar, né? Então, porque a gente sabe que também não existe milagre, existe sim um retorno daquilo que a gente fez ou faz, e diante disso, a gente saber que nós somos seres participantes, co-criadores do universo, né? Deus nos coloca essa posição de co-criadores, de nós podermos também agir e não ser só pacíficos, só escutar. Por isso que a gente deve se perguntar, depois dessa palestra que vocês estão ouvindo e vendo, o que vocês vão fazer da porta de lá para fora? O que cada um pode mudar, ajudar, compreender de uma outra maneira, né? Saindo dessa casa e levando esse conhecimento junto.
Então, nós temos, assim, algo que nós recebemos de Deus, que é a nossa inteligência. E essa inteligência é que faz com que nós consigamos construir coisas, construir casas, arquitetar coisas, falar com as pessoas, né? Compreender as pessoas, nos compreender, e as diversas formas que a inteligência é utilizada, também para buscar e achar, né? Então, nesse capítulo ele fala muito sobre isso, e de que a gente deve juntar os tesouros da terra, né? De uma certa maneira também. Desculpa. Então, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Então, para todo pedido existe uma ação. Isso é importante a gente lembrar. Os ensinamentos do Mestre Jesus são dessa forma, né? De cada um se ajudar para que o universo também consiga conspirar a favor e trazer boas novas para cada um de nós. No nosso esforço pessoal, desde que a gente é criança até o findar da vida, ou conforme o nosso merecimento também. Então, isso é bem importante. E eu termino hoje a palestra falando, então, perdi aqui. Bom, eu ia falar, então, sobre a lei do trabalho, mas fica por uma próxima, porque eu perdi aqui a matéria. Só um pouquinho. Tá. Então, esse livro, ele é Leis Morais e Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é do médico Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele é espírita também, palestrante, e trabalha no mundo inteiro palestrando e falando sobre o espiritismo. Então, ele fala assim: trabalhar, envolver-se numa ocupação comum, deve estar acompanhado de um trabalho interior constante. Caso isso não seja feito, rapidamente a atividade perderá o valor. Esse trabalho interior diz respeito à pessoa dar-se conta, de forma regular, de tudo que já tem na sua vida, o que já alcançou, o que a vida já lhe deu. Poder comparar suas condições no passado, como vivia, que possuía e o que tem no presente. É muito comum o ser humano ficar insatisfeito rapidamente e esquecer o quanto desejou ter um emprego, por exemplo. Enquanto está desempregado, aceita qualquer trabalho, mas quando consegue algum, em pouco tempo passa a julgá-lo ruim e a sentir-se infeliz novamente. Então, espero que vocês possam ter aproveitado, né? Se puderem ler o capítulo, estudar, ter mais reflexões sobre isso, vai ajudar também. Então, fiquem com Deus e que assim seja. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente tem um entendimento melhor, né, sobre o capítulo que a gente está lendo. Então, a gente sempre orienta que vocês também procurem, na medida do possível, fazer a leitura, porque vocês vão ter a visão de vocês, né, sobre o capítulo.
Nesse momento, então, gente, nós vamos fazer a visita aos nossos lares. Aos lares dos nossos filhos, aos nossos locais de trabalho. E para essa espiritualidade que aqui se encontra, não há distância. Pode ser aqui mesmo, na cidade, num bairro distante, lá do outro lado do oceano, eles se fazem presente na hora em que nós mentalizarmos. Eu me calo para que cada um de vocês possa mentalizar os seus lares. Senhor, permita que a equipe espiritual que aqui está se faça presente nesses lares, recolhendo de cada um deles tudo que lá interfere e impede o desenvolvimento e a evolução moral de todos os seus habitantes. Recolhe, Senhor, tudo que lá possa estar prejudicando, recolhendo tudo que envolve as plantinhas, os animais, todos aqueles que lá estão. Que nós possamos ter liberdade para seguir o nosso caminho com o livre-arbítrio, mostrando por Ti sempre, Senhor, o caminho correto e que nós tenhamos o discernimento de entender esse caminho que nós devemos seguir. Nesse momento também nós vamos pedir que sejam todos aqueles bilhetinhos que foram colocados na caixinha dos encarnados, que sejam localizados e que recebam um passe de limpeza e de energização, para que eles tenham retirado deles toda aquela energia que impede, que dificulta a evolução moral de cada um. E aqueles irmãos que foram colocados na caixinha dos desencarnados, Pai, recolha-os, faça-os entender que eles estão mais vivos do que nós, e muitas vezes eles não têm a real situação, o real entendimento da situação em que cada um se encontra. Que eles possam ser encaminhados às tuas moradas de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. As águas que foram trazidas a essa casa, que cada uma delas receba o medicamento correto, o fluido e a energia que compete a cada um, a cada família. Aqueles que trouxeram roupas a essa casa, que da mesma forma recebam um passe de limpeza e de energização, para que possam seguir na sua caminhada evolutiva. Senhor, neste momento nós queremos te pedir também que tu olhes por toda a nossa juventude, que ela seja orientada pelos seus mentores a tomar as decisões melhores, a seguir o caminho da retidão, que elas possam escolher, que elas possam ter o discernimento de escolher o melhor caminho, para que elas não venham a se arrepender depois. De acordo com o que diz o Evangelho do dia de hoje, buscai e acharei, batei e a porta se te abrirá. É buscando a Ti, Senhor, que nós vamos encontrar o caminho correto. E nós queremos também que os nossos jovens possam ter esse mesmo acesso. E nós queremos, então, nesse momento, te pedir, Senhor. Pai, Pai nosso, Pai que está em todas as partes, que está em todos os lugares, Pai dos aflitos, dos seres de bom coração, dos filhos em geral. Dai-nos coragem para enfrentar as nossas provas sem desanimar e sem perder a fé. Permita que os bons espíritos iluminem os nossos passos hoje, amanhã e sempre. E que um dia, chegando aos teus pés, depositando ali o nosso fardo, nós possamos dizer: Pai, eu venci, meu Pai. Eu não fui vencido pelas provas da vida, porque eu confiei no vosso imenso amor. Que esse Pai justo e misericordioso nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. A gente solicita que vocês sigam em silêncio, mentalizando tudo aquilo que vocês vieram buscar, enquanto nós abrimos os trabalhos lá atrás e já em seguida passamos a chamar pelas fichinhas do passe. Que assim seja.